Isso. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao coordenador-geral de Relações do Trabalho, que aqui representa o ministro Carlos Dalto Brizola, Ministério do Trabalho e Emprego, doutor Maulo Rodrigues de Souza. Muito bom dia. Primeiro, saúdo a mesa, saúdo a todos aqui, em nome do nosso ministro Brizola, Carlos Brizola, e em nome do nosso secretário de Relações do Trabalho, Manuel Messias. Agradeço aqui as palavras do Jaci, dando apoio ao Ministério do Trabalho, ao fortalecimento do nosso quadro. Realmente é fato, nós passamos por essa transição, assim como todo serviço público, da questão dos terceirizados para os concursados. O Delarry aqui, que trabalha nessa luta sindical do serviço público, ele sabe como nós enfrentamos essa questão dos terceirizados no serviço público em geral. É até interessante, assim, quando se fala em terceirizado no serviço público, quando se tem um contrato terceirizado, sempre se acha que tem que se contratar o máximo de terceirizados possíveis. Aí, quando se muda, não, vamos fazer um acordo com o Ministério Público, vamos acabar com os terceirizados, aí se vê, não, então agora nós temos que fazer um quadro fixo. Automaticamente, essa proporção ela se modifica e se contrata o mínimo possível. Então, nós tivemos, naturalmente, nós já tivemos essa perda de quadro, agravado por uma questão interessante no serviço público, que é o nível do concurso público está cada vez mais elevado. Então, por isso, a rotatividade no serviço público é muito grande. O pessoal é muito qualificado pro quadro que é a eles reservado, de forma que nós estamos com uma rotatividade muito grande nas nossas superintendências. Em relação ao nosso quadro administrativo, o Ministério do Trabalho especificamente tem a questão do quadro também na inspeção do trabalho, que hoje nós temos o mesmo quadro de 15 anos atrás, para uma relação de empresas que decuplicou nesse período. Nós temos, por incrível que pareça, o mesmo quadro de auditores que nós tínhamos há 15 anos atrás. O último concurso, para se ter uma ideia, ele não conseguiu repor o número de aposentadorias que nós tivemos no período. Mas esse é um quadro do serviço público brasileiro. E dentro dessa conjuntura, ainda assim, nós tentamos fazer o que melhor a sociedade espera da gente. Em relação à questão específica da conjuntura nacional que nós passamos nessa relação entre serviço público e privado, nós aqui podemos dizer que nós estamos passando por um período de um certo amadurecimento. Cada vez mais nós temos a participação da sociedade como um todo nessas discussões. Prova disso é o próprio Conselho de Relações do Trabalho, que o Jaci citou, que apesar de ser um órgão consultivo ao Ministério do Trabalho, ele é um órgão consultivo de peso, aonde a sociedade consegue ali mostrar, se fazer representar pelos seus polos. Nós temos ali os empregados, os empregadores e o Estado discutindo questões atinentes ao mundo do trabalho. E com isso, nós conseguimos trazer para o âmbito das decisões governamentais a materialização do pensamento de todos esses atores. Nós temos também outros grupos de representação, como, por exemplo, o grupo o Plano Brasil, o próprio Plano Brasil Maior, que é representado por todos os polos, os grupos de trabalho que discutem o Plano Brasil Maior sobre a coordenação da Presidência da República,
o Compromisso Nacional de Melhoria das Condições de Trabalho na Indústria da Construção Civil, onde ali nós temos a representação dos trabalhadores, dos empregadores e o Estado discutindo questões específicas da construção civil. Temos outros grupos, por exemplo, a discussão das condições de trabalho no setor sucroalcooleiro. Nós temos o grupo de trabalho dos assalariados rurais, que também, de forma tripartite, discute as condições atinentes a esses temas. O fato é que não se dá, numa sociedade democrática, que a gente não se permite que se tomem decisões unilaterais. Muito se discute as questões ideais de relações de trabalho na nossa sociedade. A Convenção 87, ela fala sobre autonomia sindical, a 158, que fala sobre a dispensa motivada. Essas condições, essas convenções, elas têm não só que ser ratificadas, quando têm que ser efetivadas, para que as relações de trabalho realmente sejam discutidas de forma maduras. Mas o fato é que a gente não pode se dissociar da realidade. O que já se falou é fato. O ideal é que a gente tenha uma discussão, uma construção democrática e um marco regulatório autocompositivo. O ideal é que empregados e empregadores consigam, né, autorregulamentar as condições de trabalho. Agora, nós conhecemos a realidade. No Brasil, como diz muitos autores citam, no Brasil nós temos vários Brasis. Nós sabemos a realidade, de que adianta nós fazermos incutirmos a ideia de que já temos essa maturidade tal que nós podemos regulamentar no mundo ideal, e de repente eu faço toda uma construção de uma política sindical aonde, passado um ano do término do mandato daquele sindicalista, ele simplesmente seja escorraçado do mundo laboral, que nós sabemos que acontece, não vamos negar. Entendeu? E esse é o ponto nevrálgico dessa questão, é conseguir atingir o ponto de equilíbrio em que eu consiga fazer com que exista essa maturidade da relação sindical com a segurança que o sindicalista precisa para desempenhar com segurança o seu mandato. É uma discussão interessante você chegar e pensar, olha, nós temos que limitar o mandato. Qual é a grande vantagem disso? Eu impeço a eternização de dirigentes. Ao mesmo tempo, eu limitando, eu posso fazer o quê? Ao mesmo tempo, eu posso ceifar uma vida sindical de um ator social que tem toda uma tendência àquela atividade. O ideal seria, bom, vamos fazer um marco regulatório. Nesse nosso marco regulatório, o meu mandato, ele pode ser desempenhado com segurança. Eu poderia garantir aqui uma limitação de recondução,
poderia garantir uma limitação de recondução, mas eu tenho que dar uma garantia para que esse meu sindicalista não seja escorraçado do mundo laboral, de modo que ele não possa vir a atuar novamente. Então, vamos lá, se eu tenho que ficar afastado, se eu tenho um período de carência de afastamento dessa minha vida sindical, que me dê estabilidade durante essa vida de carência, por exemplo. O grande problema, como já se falou, nós temos uma rotatividade muito grande. Como eu não consigo ratificar a Convenção 158, eu deixo ao livre-arbítrio do empregador a rotatividade. Eu vi até um projeto de lei que trata desse assunto, criando um fator de rotatividade para a empresa, né? Que seria algo parecido com o seguinte: você tem, para alimentar o fundo do seguro-desemprego, nós teríamos aqui um fator de contribuição que variaria de acordo com o índice de rotatividade na empresa dos últimos 2 anos. Seria uma forma interessante de inibir as demissões na empresa. Em particular, o sindicalista teria que garantir a ele a sua permanência no emprego, se o objetivo é que ele tenha um período de afastamento para que se tenha real democracia nos sindicatos, para que quem quisesse pudesse atuar à vontade, com regras de admissão, que se garantisse a permanência do emprego. Uma outra questão aqui em relação a essa, que se teria que garantir também, pelo menos uma garantia de rotatividade dentro da própria gestão do sindicato. Que o sindicato garanta um mínimo de rotatividade na sua composição. Por exemplo, em relação à renovação, se eu tivesse da mesma forma que eu impeço a eternização, eu garanto uma renovação, sem fazer com que a vida sindical do dirigente seja assim tão curta. Temos alguns projetos, eu vi um projeto na Câmara, o projeto, acho que 3166, que fala sobre dirigente. O que eu acho que eles pecam é que eles estabelecem um período fixo, garantia da renovação. Eu acho que aí eu tenho que dar um pouco de liberdade, eu tenho que garantir a liberdade dos atores, ao mesmo tempo que eu digo, olha, o amadurecimento das relações não é tal que o Estado possa se manter à parte. Eu também não posso dizer que o Estado tem que ser paternalista tal que tem que estipular regras rígidas que não dê para que os sindicalistas possam criar regras mais livres. Então, a gente podia criar um marco regulatório estatal mínimo que garantisse, e esse é o grande segredo, é o guiso do gato, entendeu? Que garantisse que não haja eternização dos sindicalistas, ao mesmo tempo que garantisse meios democráticos de participação dos pretendentes à atuação, aqueles que tenham a vocação sindical, aqueles que tenham a confiança da sua categoria. Esse marco regulatório também tem que garantir a estabilidade daqueles que se entregaram à sua vida sindical, como diz o Jaci, não é um prêmio, é uma missão. O sindicalismo é uma missão, ninguém está ali
ou pelo menos não deveria estar ali por uma questão de benefício, mas sim por uma questão de dever com a categoria, por uma questão de compromisso, e garantir essa renovação e essa rotatividade. Quando nós conseguimos fazer essa regra matemática se fechar aí numa expressão, nós estaremos atingindo a maturidade. Tem uma discussão muito grande se o artigo 515 da CLT foi ou não recepcionado pela Constituição, mas isso já está meio que superado. Os nossos tribunais superiores já mostraram que o Estado pode, quando eu digo Estado, eu não estou falando do Poder Executivo, eu estou dizendo o Estado como Estado brasileiro, principalmente aquele que faz as leis, ele pode estipular essas regras, desde que essas regras não sejam invasivas e prejudiciais à categoria que ele visa proteger, que é a categoria dos trabalhadores e empregadores, no sentido de que uma relação de trabalho desequilibrada, ela prejudica as duas partes. Muito obrigado.